No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 6 coisas que impedem as nossas orações. Fique comigo até o final e nós estaremos descobrindo esses 6 problemas que impedem nossas orações. Desde já peço para você se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu joinha aí para nos ajudar a divulgar a palavra do Senhor. Então vamos lá. 6 coisas que impedem a nossa oração. Primeiro, a desobediência. 1 Samuel, capítulo de número 15, nos fala a respeito de Saul, quando Deus ordena que Samuel chegue a Saul e manda que ele vá até os amalequitas e destrua o povo amalequita. E a Bíblia diz que Saul foi, conforme a palavra de Samuel, mas chegando lá ele mata os soldados do rei, só que a Bíblia diz que ele pega o rei Agag, que é o rei dos amalequitas, e traz vivo, né? Toma ele lá e traz ele vivo. E além disso ele vai e ele pega as ovelhas, as vacas, os melhores animais que os amalequitas possuíam e traz para o meio do seu povo. E a Bíblia diz que no outro dia, quando Samuel chegou, Samuel perguntou para Saul: fez conforme o Senhor mandou? E ele diz: sim. E aí Deus já havia aparecido para Samuel na noite anterior e dito que havia se arrependido de ter colocado Saul como rei. No outro dia, Samuel vai e Samuel, quando chega, ouve um barulho de animal e ele diz: que barulho é esse que eu tenho ouvido? Saul tenta de todas as maneiras convencer a Samuel que o que ele fez é mais importante ou melhor do que o que Deus mandou. E aí que entra o texto que diz que Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei. Porque a desobediência ela é algo que nos afasta de Deus. Mesmo que Deus tenha projetos conosco, mesmo que Deus nos dê uma condição, mesmo que Deus tenha uma promessa, mesmo que Deus está nos abençoando e prosperando a nossa vida, a desobediência nos leva longe, nos afasta de Deus. Por isso, a desobediência é o primeiro passo. A desobediência é o primeiro ícone que faz com que Deus não responda às nossas orações. Deus não ouve e nem responde. É a desobediência. O segundo ponto o porquê de Deus não recebe as nossas orações é a iniquidade. Salmos no capítulo 66, versículo 18, o salmista está dizendo assim: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. A iniquidade é um pecado acostumado, é algo contínuo. A iniquidade é ter um coração perverso, um coração maldoso. E a iniquidade é tão terrível que ela vai fazendo as pessoas se acostumarem com aquele ato, ao ponto de eles muitas das vezes até pensar se aquilo que ele está fazendo é pecado ou não, porque é algo contínuo. O terceiro ponto, porque Deus não recebe nossas orações, é o pecado. A Bíblia diz que por causa do pecado de Acã, o povo de Josué não teve vitória. O povo de Josué entraram e tomaram a cidade de Jericó. Todos conhecem a história. Jericó era uma cidade murada, era uma cidade fortificada, era difícil para entrar em Jericó, porém Deus havia uma promessa e Deus fez com que o povo que estava na liderança de Josué entrasse e vencessem o povo de Jericó. A guerra foi de uma certa forma travada, mas eles tiveram vitória. Logo após Jericó está a cidade de Ai. Josué envia espias para ver como é que era a cidade de Ai. Os espias que foram lá disseram para Josué: Josué, não canse o povo. Em vez de você mandar todo o exército para a cidade de Ai, eles são um povo pequeno, eles são um povo que não tem guerreiros, eles são um povo que não tem estrutura de exército. Então leve lá, manda lá uns 2 ou 3 mil soldados e pronto, a guerra está garantida. Porém, o que eles não contavam é que quando destruíram Jericó, a ordem de Deus era o quê? Não tome nada de Jericó. Vocês não vão pegar nada. E o ouro, a prata, alguma coisa preciosa ali vai ser tomado, mas vai servir como utensílio para os tesouros de Deus lá. Então eles não tinham permissão de tomar. O que a Bíblia diz que Acã vai lá, olha os tesouros e ele toma para si alguns utensílios e esconde. Só que aqui entra o que é a desobediência, que é o primeiro item. Entra outros itens como o pecado, porque Deus havia dado uma ordem. E aí você vai ver a tragédia que causou o pecado de Acã.
Foram lá os 2, 3 mil homens, soldados, para a cidade de Ai. Sabe o que a Bíblia diz? Que eles voltaram envergonhados. Eles voltaram envergonhados e quando chegaram para Josué, Josué perguntou, e logo Josué entendeu e foi orar ao Senhor. E ele disse o quê? Senhor, por que tudo isso aqui, Senhor? O Senhor nos deu vitória agora em Jericó, agora a cidade menor a gente passou vergonha. E aí Deus revelou. Tem anátema, pecado. Alguém está em pecado. E quando nós estamos em pecado, Deus não responde nossas orações. Deus não ouve nossas orações. É claro que se houver arrependimento, se eu me arrepender, orar, dizer Deus me perdoa porque eu pequei, Deus ouve e nos perdoa. Porém, aqui eles estão escondendo o pecado. Quando você está na prática do pecado, não tem como Deus te ouvir, nem Deus te responder. Isaías 59, capítulo 1 diz que as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. O versículo 2 diz, capítulo 59, versículo 2, mas as vossas iniquidades e os vossos pecados cobrem o vosso rosto diante do Senhor. Os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem um muro de separação entre você e Deus. Ou seja, Deus está ali e eu estou aqui, mas há um muro de separação, então Deus não ouve. Porque o pecado cheira mal às narinas de Deus. Por isso, meu irmão, que o pecado é o terceiro ponto que nos separa, que impede Deus de receber a nossa oração. O quarto é a dúvida. Tiago 1,6. O apóstolo Tiago diz que nós precisamos pedir com fé e não duvidando. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de um lado para o outro. Quando você ora e busca Deus, você tem que ter propósito e crer. Porque se você não tiver fé, se você tiver dúvida, hoje você crê, amanhã você não crê. Hoje você busca, amanhã você não busca. Quando você coloca a tua fé em ação, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você coloca em oração algum propósito, você tem que acreditar. Vai vir dificuldade, vai vir muitas das vezes respostas negativas. As pessoas vão tentar tirar você do foco que é a fé em Deus. Só quando você tem fé, Deus honra a tua fé. Mas quando você duvida, quando alguém gera através de uma frase, de uma palavra, dúvida no teu coração, Deus não vai responder. Porque Deus se responsabiliza através da nossa fé. Então a dúvida é o quarto ponto que impede as nossas orações de serem respondidas por Deus. O quinto é o egoísmo. O mesmo apóstolo Tiago, no capítulo 4 e no versículo de número 3, ele diz, capítulo 4 e o versículo 3, pedi e não recebeis. Por quê? Porque pedistes mal para gastardes em vossos deleites. Muitas das vezes as nossas orações se viram em petições. E na maioria das vezes é petições para mim. É o que eu quero, é o que eu desejo. Eu busco por mim, eu busco porque eu busco porque eu quero alcançar um emprego bom, eu busco porque eu quero um casamento abençoado, eu busco porque eu quero. E vira esta oração no egoísmo, porque eu só penso em mim. E a Bíblia vai ensinar vários tipos de oração. Nós temos que orar por nós temos que orar pelas nossas autoridades, nós temos que orar pelos reis, pelos governantes, nós temos que orar uns pelos outros, nós temos que orar pelos nossos pastores, e a Bíblia vai mencionar vários tipos de pessoas que nós temos que orar, fazer orações contínuas por eles. Então a oração egoísta, a oração que eu só penso em mim, Deus também não responde. O pedido muitas das vezes particular, que é para que eu me sinta bem, é um egoísmo, e o egoísmo, a oração egoísta, Deus não responde. Por isso, se alguém está orando excessivamente por si, está na hora de aprender que a oração é feita mais pelos outros do que por nós. E o sexto ícone, que é muito importante, é o sexto, mas não é o menos importante. E é um dos que as pessoas mais estão pecando, é nisso aqui. O sexto ícone, o sexto princípio, porque Deus não recebe as nossas orações, se chama problema conjugal. Mas espera lá, pastor, como isso? Problema conjugal impede as nossas orações de ser respondidas por Deus. Eu tenho visto um monte de pessoas que oram a Deus, que fazem campanhas de oração, mas estão com um problema conjugal. Pessoas, tanto o marido que não respeita muitas das vezes a mulher, tanto as pessoas que vivem
de uma certa forma, a humilhar o seu cônjuge, a muitas das vezes não respeitar tanto o homem quanto a mulher. Pastores que não respeitam e não cuidam, não zelam da sua esposa. Tanto mulheres que não são submissas ao seu esposo. Mas muitas das vezes eles têm os problemas, os atritos, as confusões, e eles vão orar a Deus. E eu conheço que passam muito tempo com oração. Só que o problema conjugal impede Deus de responder às tuas orações. Vamos ler? 1 Pedro, capítulo de número 3, e o versículo 7. Diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós e os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Problema conjugal impede? Claro que impede. É por isso, meu irmão, que o casamento é bênção. É por isso que Deus instituiu o casamento. É por isso que tem ordens, e Paulo mesmo vai dizer, e também é o apóstolo Pedro, sobre a questão do casamento. Ele vai falar, e eu já disse isso, vai tratar sobre a mulher no casamento, mas ele vai tratar sobre o homem. Ele vai tratar sobre o idoso, ele vai tratar sobre as viúvas, ele vai tratar sobre os jovens, porque a Bíblia toda ela tem mandamentos. Não tem como ele vir tratar e ordenar que a mulher seja submissa ao homem e parar por aqui. Não, ele ensina a ser submissa e ensina o que é ser submissa e por que ser submissa. Só que também ensina o homem a amar a sua esposa, a amar a sua família. Então, meu irmão, se um desses pontos aqui você está pecando, você está errando, que nesta mensagem, que estes minutos aqui desse vídeo, você possa refletir. Se você está pecando em um desses pontos, conserta, para que Deus responda a tua oração e para que a tua vida seja uma bênção. E a oração é algo importante, porque a oração é minha comunhão particular com Deus. A minha oração, ela precisa surgir efeito, eu preciso orar. E oração não são palavras jogadas ao vento, oração é um diálogo que eu tenho com Deus. É uma conversa particular minha. Eu não aprendo a orar com outras pessoas, porque cada um de nós tem a sua oração. Então é o meu particular. Só que eu estou lhe ensinando que tem 6 coisas, eu poderia colocar mais, tem 6 coisas que impedem a tua oração. Então, para que as tuas orações não sejam impedidas, ouça mais uma vez esse vídeo, se for preciso, anota lá. E quem sabe, se tiver algum erro aqui, se você, por exemplo, está pecando em um desses ícones, conserta. Para que Deus tenha prazer de ouvir tua oração e te responder, porque isso é o essencial, né? Nosso diálogo com Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, você e tua casa e tua família. Em nome de Jesus.